Olá, queridas do Facebook. Olá, queridas do Instagram. Precisamos de pelo menos um amigo para interpretar e nos ajudar quando a gente não consegue expressar. Aquele um amigo que interpreta o que a gente... Ui, caiu meu celular. Às vezes não consegue dizer com palavras. Todo mundo precisa de um amigo assim. Deixa eu colocar aqui, meninas. Eu vou falar um pouquinho sobre... Ah, agora foi. Todo mundo precisa ter um amigo que saiba interpretar também o nosso silêncio. Às vezes, tem pessoas que não têm esse tipo de amizade. Tem pessoas que não conseguem ter um ciclo de amizades com pessoas tão empáticas a esse nível. Porque quando a gente começa a identificar o que o outro diz, sem que ele diga nenhuma palavra, você precisa ter empatia para isso. E você, enquanto mãe, quando você tem um filho pré-adolescente, um filho adolescente, você pode ser para ele essa pessoa no qual você interpreta o que ele diz, mesmo sem ele dizer nenhuma palavra. É como as crianças pequenas. Às vezes uma criança que tem 2 anos, 3 anos, a criança pode estar irritada porque está com sono, a criança pode estar irritada porque ela está com fome, cansada. E muitas vezes ela não precisa nem dizer isso para a gente. A gente mesmo sabe interpretar. Não, ela está assim porque ela está com sono. Não, ela está assim porque ela está cansada. De igual forma, é a nossa interpretação com o nosso filho adolescente, com o nosso filho pré-adolescente. Às vezes, eles podem ter reações agressivas, mal-humoradas, reações que eles não conseguem se expressar de outra maneira. E a pergunta é, o que é que tem por trás desse comportamento? Qual é a necessidade que ele está tentando expressar para você, mas que devido à incapacidade dele, ele não consegue expressar isso para você de forma: mãe, eu me sinto tão frustrada às vezes na escola, eu me sinto inferior às outras meninas da escola, por isso que eu fico tão chateada às vezes e eu não sei como lidar com isso. Só que ela, muitas vezes, não consegue dizer isso para você com essas palavras. Então, ela pode dizer isso para você em forma de mau humor. E quando você sabe interpretar o que tem por trás desse mau humor da sua filha, por trás da agressividade do seu filho, é quando você pode atuar no que tem por trás do que está acontecendo e verdadeiramente ajudar o seu filho. Que é o caso quando o seu filho frequenta uma psicóloga, quando o seu filho frequenta uma terapeuta. Isso é maravilhoso. É uma ferramenta muito boa. Agora, há de se ter cuidado de não jogar essa responsabilidade do papel da mãe em cima do profissional, que é um instrumento a mais para se ter nesse momento. Sensacional, maravilhoso, né? Agora, existe aí a parcela e o que a mãe vai conduzir mediante a esse desafio que essa criança está passando, que esse adolescente está passando. E essa condução para solucionar esses conflitos da adolescência não é só com o psicólogo, não é só com o terapeuta, não é só com profissionais, é também com a mãe. É também como a mãe conduz esses desafios.
É também como a mãe cria conexão de amizade com o seu filho. É também como que a mãe enfrenta os desafios que o filho dela traz, porque cada dia é um desafio novo. Para a gente que é mãe adolescente, um dia é o ato de fazer pequenas coisas em casa, não coopera em casa, só fica no celular, não tem interesse com os estudos, não quer saber de carreira, não quer saber de nada, só quer saber de computador, começou a ficar respondão. Ok, esse é o cenário. Ok. Algumas pessoas não fazem nada mediante a esse cenário. Ou elas acreditam que estão fazendo alguma coisa, mas qual é a certificação de que não está fazendo? São os resultados. Se você, por exemplo, aborda o seu filho e consegue solucionar esses problemas que tem no dia a dia com o seu adolescente, significa que você está tendo êxito e você está conseguindo lidar com essa fase. Se você não consegue ter uma abordagem que traga bons resultados, significa que você não está tendo êxito. E eu não estou querendo dizer para você que você não está sendo uma boa mãe. Eu estou dizendo para você que o caminho que você está seguindo pode não ser o melhor. Então, todas as vezes que a gente começa a trilhar um caminho que não é o melhor, não significa que a gente seja ruim. Significa apenas que a gente tem que parar e realinhar esta rota. Então, várias vezes eu começo a tomar atitudes erradas, eu começo a ter resultados ruins com a minha filha, dentro do nosso relacionamento. Eu sou uma boa mãe. Por eu ser uma boa mãe, quando eu identifico isso, eu paro, calma aí, estou fazendo errado. E eu volto a fazer o que é o certo a ser feito. E eu sigo uma metodologia que eu criei, que, inclusive, quem participa do Mamãe Nota 1000 tem acesso à metodologia que eu utilizo com a minha filha. Mas não é uma questão de você não estar conseguindo. É uma questão de você ter inteligência para observar e tá tudo bem. Não está conseguindo. Realmente está tudo bem. A partir do momento que você redireciona essa rota. E os resultados que você tem com o seu filho são visíveis. Então, por exemplo, se você hoje é mãe, seu filho é pré-adolescente, adolescente, e você enfrenta os desafios e você consegue ter resultados positivos após os desafios que você vive com ele, você está no caminho certíssimo, continua assim. Agora, se você se sente perdida e não sabe se você está no caminho certo e os seus próprios resultados dizem para você que não está no caminho certo, seus filhos estão ficando rebeldes, desobedientes, eles estão tendo problemas em cooperar com as atividades da casa, eles estão desinteressados nessa relação de fazer o que você acredita que para o futuro dele seja bom, como os estudos, carreira, ele anda desestimulado. É importante que você pare agora e observe o que é que você vai fazer. E o que eu fiz quando a minha filha começou a apresentar essas dificuldades foi conhecer sobre a educação positiva. Eu sou enfermeira de formação, você que me acompanha aqui na página sabe, e eu tive que me aprofundar em educação de filhos, educação positiva, comunicação não violenta, que foi onde eu comecei a conhecer e aplicar dentro de um método com a minha filha. E tenho resultados maravilhosos com ela comparado a uma adolescente rebelde que ela já foi. Hoje em dia não tem nenhum problema com ela de relacionamento. Então, observe isso em você também, porque você também pode ter bons resultados. Você não precisa passar por um desafio e não ter o que fazer, porque existe o que fazer, tá? Essa relação que você cria, que você vai selando com seu filho de amizade, essa conexão que você cria a cada dia, é uma conexão que você vai construindo
entre vocês, é um elo de intimidade. Isso é um dos pilares do meu método. É a conexão que a mãe tem com o filho e é esse elo de intimidade. Porque quanto mais amiga você for, mais você vai ser a pessoa que vai influenciar o seu filho de forma, claro, positiva. Por exemplo, quando o adolescente ele é distante da mãe, ele não tem essa relação íntima, a mãe não vai ser a pessoa no qual ele vai se inspirar. A mãe vai ser a pessoa no qual ele tem repulsa. Ai, minha mãe é um saco. Ai, minha mãe não me entende. Minha mãe não dá. Com a minha mãe não dá. Não, eu já tentei, mas minha mãe não consegue. O adolescente tem repulsa pela mãe. Por quê? Não há aí a conexão, não se estabeleceu uma conexão de intimidade para o adolescente falar: ah, não, a minha mãe, ela sabe conversar. Não, minha mãe entende. Mesmo que ele não concorde com o que você fale em alguns momentos, porque quando eu digo que você tem que ser amiga do seu filho, não é você ter uma relação com ele de coleguismo, amiguinha. Não é isso, não. É você, acima de tudo, você ser mãe dele, você ter autoridade como mãe, que é onde você coloca regras sem gerar conflitos. Porque não precisa gerar conflitos para se colocar regras. Isso é um dos pulos do gato. Você não precisa ter repulsa pelo seu filho, o seu filho ter repulsa por você, de minha mãe é um saco, para que ele possa respeitar você. Até porque não existe respeito onde há repulsa. Ele não pode respeitar você se ele acha você um saco. Ai, minha mãe é um saco. Ai, não aguento. Ele não tem como ter respeito por você se ele tem esse sentimento de repulsa. Faz sentido? Como que ele vai respeitar você? Porque o respeito é onde ele tem por você admiração. Respeito é quando ele tem por você estima, apreciação. Ele respeita você. Então, principalmente em pais que batem em pré-adolescentes, ameaçam, gritam, zero, zero. Isso não forma nenhuma relação de respeito. Eu não quero saber, eu quero que ele me obedeça. Se por trás da abordagem que você tem com o seu filho, você não quer saber o que causa isso, aí já é com você, né? E aqui, quem é minha seguidora sabe que eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. E se a mãe não se importa com isso, não tem nem o que continuar vendo essa live aqui. Então, não se importa. Sai da live de educação, vai ver novela, vai ver jornal com desgraça e fica ali. Fica lá, tá? Porque existem outro grupo de mães que se importam com os filhos e o que vai causar futuramente nos filhos. E é com esse tipo de mães que eu estou falando. Não é com quem é a favor de violência. A violência, ela pausa um comportamento. Se você gritar comigo, eu meto a mão na sua cara. É claro que ela não vai gritar, ela não quer que você meta a mão na cara dela. Só que aí não é respeito, aí é medo. É como se fosse assim, se você falar alto comigo, eu vou te dar uma coça. Fica calada aí, fica quieta e tenha medo de mim. Quero que você tenha muito medo de mim. E no dia que você não tiver mais medo de mim, você pode me desrespeitar, você pode passar por cima de mim. Porque é justamente isso que acontece em algumas vezes. O adolescente não tem mais medo dos pais e começa a enfrentá-los. E aí vira um problema, porque dentro desse quadro, a gente vai ter que reconstruir, restabelecer uma conexão perdida. A gente vai ter que criar uma nova relação de respeito, uma conexão de respeito, porque nunca houve-se uma. Não existia isso.
A gente vai ter que remodelar tudo e fazer com que o adolescente com 17 anos tenha respeito pela mãe, aprecie essa mãe, tenha admiração por essa mãe. E que é só assim que essa mãe consegue ser alguém que influencia o seu filho, porque ele vai estar próximo dela. Já viu aquele ditado? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se o seu filho é próximo de você, você se considera uma mulher inteligente, sábia, que você quer ajudar a fazer boas escolhas, que você quer estimular o seu filho, desenvolver o seu filho. Se você quer fazer isso, você tem que fazer com que o seu filho seja próximo de você. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se ele andar com você, se ele tiver intimidade com você, ele vai ser tudo de bom que você é. Porque é aquele velho ditado, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se o filho, por exemplo, do Roberto Justus é um empreendedor de sucesso, um cara que tem um autocontrole, um cara que tem sucesso profissionalmente. Se o filho dele anda com ele, chances são que o filho dele vai ser a mesma coisa que ele é. Porque vai ser uma troca de essência ali. Agora, se ele tem um filho que não tem conexão nenhuma com ele, que tem repulsa pelo pai, não quer saber do pai, digamos que o Roberto Justo seja um homem grosso, eu não sei como ele é na intimidade, estou falando aqui uma pessoa pública e que a gente pode ter mais ou menos um ponto de vista sobre ele. Mas digamos que na intimidade ele seja uma pessoa que não tenha respeito nenhum pelos filhos, que humilhe os filhos, seja uma pessoa negativa, tóxica para os filhos. Digamos, eu não sei. Os filhos tendem a se afastar. E os filhos, quando se afastam de você, digamos que você é uma coisa boa, você é alguém inspirável, você se afasta de você, você vai estar dando oportunidade para ele se conectar com outras pessoas. E se essas pessoas não forem boas, vai servir o mesmo ditado. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ele pode se conectar com amigos que não tenham boas escolhas, que sejam envolvidos com coisas ruins. Então, por isso que essa relação de amizade entre você e o seu filho é o que vai dar sentido para você conduzir o seu filho. Ele tem que querer estar ali. Esse negócio de ser obrigada a fazer por obrigação não funciona. Não funciona. Quando o filho está começando a ter acesso à internet, com 12 anos, 13 anos, começando a ter mais independência e autonomia sobre celulares, um erro muito comum que as mães cometem é de monitorar o celular do adolescente, no caso, adolescente de 13 anos, monitorar numa imposição do que é certo, do que é errado, e acabou. E que se não respeitar, perde o celular. E se não respeitar, não tem. Alguma coisa do tipo. Ou eles não fazem nenhum tipo de monitoração e deixa. Toma aqui o celular para você, toma o seu iPhone aqui, vai lá. Existem esses dois extremos. E o que acontece? Quando você monitora o celular de um adolescente com muito rigor, você é muito rígido, você está tendo uma sensação de que você vai conseguir controlar. E não é que você não consiga, que você não possa monitorar, você deve monitorar até uma certa idade, até quando ele permita isso de forma sem se sentir invadido, porque também tem um time aí, porque se ele se sente invadido e ele tem repulsa por você, é o que eu falei do começo aqui. Você tem que ter sabedoria para conduzir isso. Tem que ter sabedoria. E quando o seu adolescente permite que você olhe o celular dele, monitore, e não tenha desconforto nenhum ainda, porque ainda não tem esse time, tá? Você vai, sim, monitorar. Só que o mais importante, além de você monitorar, é você preparar o seu filho para quando ele não deixar mais você monitorar o telefone dele, ou quando não couber mais isso, por uma questão de privacidade. Porque vai chegar esse momento.
Ah, vou olhar até quando ele estiver com 18 anos. Não vai funcionar. Você quer uma coisa que não existe. Porque se você estiver achando que você vai controlar com colocar o seu filho, onde você vai fazer escolhas dele, por ele, até ele fizer 18 anos, você vai se sentir frustrada, porque não é assim que funciona. Ou pode até ser que funcione como você pensa que vai funcionar. Só que se isso acontecer, você conseguiu oprimir tanto o seu filho, oprimir tanto, 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 que aos 18 anos ele não tem nem autonomia para ter intimidade de uma conversa íntima com uma pessoa que ele goste. Senão a mãe dele vai descobrir e ele vai estar ferrado. E se ele crescer dentro dessa opressão, o que você fez com ele agora, o que você fez com que ele permitisse, porque 17 anos e um adolescente não ter autonomia sobre o seu telefone, alguma coisa errada tem aí. Porque você está preparando o seu filho para a vida adulta. Então você tem que começar a dar autonomia para ele e ele tem que começar a andar com as próprias pernas sozinho, com a sua orientação. Se você não consegue diferenciar aí essa linha tênue que tem de conduzir e controlar, as coisas vão dar ruim. Porque eu quero que a minha filha faça boas escolhas. Porque se eu morrer hoje, o que vai ter ficado como essência para ela? É isso que eu prezo, a essência. Eu prezo quando minha filha está numa festa, as escolhas que ela vai fazer, porque ela acredita que é certo ou que é errado. Não porque eu estou mandando, porque lá eu não vou mandar. Lá vai ser os pensamentos dela. Então, é com os pensamentos dela, é com o caráter dela, é com os valores morais dela que eu me preocupo. É profundamente que eu me preocupo. E é quando você tem acesso a essa profundidade com o seu filho, que é quando surtem efeitos positivos lá no topo da pirâmide. Porque vai muito além de monitorar um telefone. É como você estrutura essa troca, esse respeito. Ele está se sentindo respeitado? Ele está se sentindo violado? Ele tem medo de você? Ele é seu amigo? São tantas coisas que tem por trás. E o trabalho que eu faço hoje com as mães é justamente esse. Como lidar com os desafios com o seu filho adolescente. Como lidar com os desafios dentro de uma educação positiva, que é onde você desenvolve o seu filho para ter responsabilidade, autodisciplina, é onde você desenvolve o respeito mútuo, é onde você desenvolve no seu filho a habilidade em lidar com problemas. Então, se você está passando por esse desafio hoje com o seu filho, me manda uma mensagem inbox que eu posso ajudar você através do método MN1000, que é um curso que eu fiz para mães, que é um curso online, que hoje tem 8 módulos, e a gente pode estar conversando melhor para eu saber se eu realmente posso ajudar você nesse momento enquanto mentora de mães, porque cada caso é um caso específico, né? Pode ser que o caso que você tenha seja onde você precisa aprender a aplicar a educação positiva para lidar com esses desafios do dia a dia com seu filho ou não. É para isso que eu converso com você, para conseguir entender melhor o que está acontecendo aí. Então, se precisar de ajuda, se quiser conhecer o meu curso para mães, manda uma mensagem inbox para a gente conversar melhor, tá? E eu volto aqui com outras lives posteriormente. Beijos!